Há histórias que começam com um sussurro do destino, tão suave que a maioria das pessoas nem percebe. Outras chegam com estrondo, mudando tudo em um único instante. Mas a história de Beatriz e Miguel começou de um jeito diferente, quase impossível de acreditar, com uma promessa feita por uma criança de apenas 10 anos, numa tarde quente de dezembro, na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Naquele dia, a pequena Beatriz estava descalça no quintal da casa simples onde morava com os pais. Um vestidinho de chita desbotado e o cabelo castanho preso em 2 tranças que balançavam, enquanto ela corria atrás das galinhas. A mãe, Dona Lourdes, lavava a roupa no tanque de cimento, e o pai, seu Joaquim, consertava a cerca de madeira que separava o terreno da rua de terra. Era uma vida humilde, mas cheia de dignidade e trabalho honesto. Foi quando o carro preto parou na frente da casa. Um automóvel reluzente, daqueles que só se via em revista, levantando poeira na estrada empoeirada. De dentro, desceu um homem alto, de terno impecável apesar do calor, cabelos escuros penteados para trás e um ar de quem carregava o mundo nos ombros, mas com elegância. Miguel Henrique Almeida tinha apenas 32 anos, mas já era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do interior paulista, um império construído com as próprias mãos, suor e noites sem dormir. Ele vinha porque seu Joaquim tinha sido indicado para fazer um trabalho de marcenaria na sede nova da empresa, e Miguel gostava de conhecer pessoalmente todos que trabalhavam para ele. Era um homem de princípios, apesar da fortuna. Enquanto conversava com o pai de Beatriz sobre madeiras, acabamentos e prazos, sentiu um puxão na manga do paletó. Quando olhou para baixo, encontrou os olhos mais determinados que já tinha visto na vida. Olhos castanhos, claros, brilhantes como mel ao sol. A menina o encarava sem medo, sem vergonha, com uma seriedade que parecia pertencer a alguém muito mais velho. "Você é o dono da empresa grande?" perguntou ela. Não era uma pergunta de verdade, era uma confirmação. Miguel sorriu, achando graça na desenvoltura da criança. "Sou sim, mocinha. E você é filha do Joaquim." "Beatriz", respondeu ela, soltando a manga dele e cruzando os bracinhos magros. "Meu nome é Beatriz Santos Oliveira, e eu vou me casar com você quando crescer." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Dona Lourdes largou a roupa molhada no chão. Seu Joaquim ficou vermelho e começou a gaguejar desculpas, mas Miguel apenas riu, uma gargalhada sincera que ecoou pelo quintal. A menina não se abalou. Continuou firme, como se tivesse acabado de anunciar que o sol nasceria amanhã. "É mesmo, mocinha." E Miguel se abaixou para ficar na altura dela. "E por que você quer se casar comigo?" "Porque você é bom", respondeu Beatriz, com uma simplicidade desconcertante. "Vi como você falou com meu pai. Com respeito, não é todo mundo que fala assim com quem não tem dinheiro. Por isso eu sei que você é bom, e quando eu crescer vou voltar aqui e me casar com você. É uma promessa." Miguel ficou sem palavras. Havia algo naquela criança, uma convicção que ele não conseguia explicar. Não era tolice infantil, não era fantasia boba. Era uma certeza pura, cristalina, do tipo que adultos perdem com o tempo. Ele estendeu a mão para ela, como faria com um parceiro de negócios. "Então está combinado, Beatriz. Quando você crescer, se ainda quiser, venha me procurar. Eu vou lembrar dessa promessa." E eles apertaram as mãos. Um acordo selado entre um empresário milionário e uma menina descalça, testemunhado apenas pelo sol quente de dezembro e pelos pais mortificados de vergonha. Dona Lourdes passou semanas pedindo desculpas sempre que encontrava alguém conhecido, mas Miguel nunca esqueceu. Porque havia algo naquele encontro, algo que mexeu com uma parte dele que nem sabia que existia. 3 anos depois, a vida de Miguel mudou completamente. Ele tinha se casado com Helena, uma mulher elegante que conheceu em um evento empresarial em São Paulo, arquiteta renomada, inteligente e cheia de sonhos. Juntos construíram não apenas uma vida, mas um lar. A mansão que Miguel comprou na região nobre de Campinas foi reformada por Helena. Cada cômodo planejado com amor, cada detalhe pensado para ser um ninho acolhedor. Quando Helena descobriu que estava esperando um bebê, a alegria transbordou.
Miguel, que sempre foi sério e focado nos negócios, transformou-se. Comprou roupinhas minúsculas, montou o quarto do bebê com as próprias mãos, pintou nuvens no teto. Falava com a barriga de Helena todas as noites, contando histórias sobre o futuro, sobre os lugares que iriam conhecer juntos, sobre como seria ensinar o filho a andar, a ler, a sonhar. Mas o destino, implacável e cruel, tinha outros planos. No 8º mês de gestação, Helena começou a passar mal. O que parecia ser apenas cansaço da gravidez revelou-se algo muito mais grave. As complicações surgiram rápidas demais, violentas demais. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas nem sempre o melhor é suficiente. Numa noite fria de junho, Miguel perdeu tudo. Helena partiu sem se despedir, levando consigo o filho que nunca chegou a conhecer o mundo. Não houve tempo para últimas palavras. Não houve tempo para abraços de despedida. Apenas um silêncio abrupto, devastador, que engoliu toda a luz que existia na vida de Miguel. A mansão que era, cheia de vida, transformou-se em mausoléu. Miguel trancou o quarto do bebê e nunca mais abriu. Cobriu os espelhos, fechou as cortinas, dispensou quase todos os funcionários. Manteve apenas Dona Irene, a cozinheira que trabalhava com ele desde o início, e seu Alberto, o administrador fiel que cuidava dos negócios quando Miguel não tinha forças para sair da cama. Durante meses, ele foi apenas um fantasma andando pelos corredores vazios. Continuou trabalhando porque precisava, porque a empresa dependia dele. Mas era como se uma parte essencial tivesse sido arrancada de dentro do peito. As reuniões eram mecânicas, as decisões tomadas sem emoção. Ele funcionava, mas não vivia. E então Miguel fez um voto, um juramento silencioso, pronunciado apenas no vazio do próprio coração. Nunca mais amaria, nunca mais se abriria para alguém, nunca mais correria o risco de sentir aquela dor novamente. Era melhor ser uma casca vazia do que arriscar ser destruído outra vez. Os anos passaram. A empresa cresceu, tornou-se ainda maior, mais poderosa. Miguel foi conquistando respeito no mundo dos negócios, fechando contratos importantes, expandindo para outras cidades. Mas, pessoalmente, ele permanecia congelado naquela noite de junho, preso em um inverno perpétuo da alma. Enquanto isso, longe, dali, Beatriz crescia. Aconteceu que seu Joaquim, com o dinheiro que ganhou trabalhando para Miguel e com outros clientes que surgiram depois, conseguiu melhorar de vida. A família mudou-se para uma casa melhor, em um bairro mais estruturado. Beatriz entrou em uma boa escola, depois em outra ainda melhor. Dona Lourdes, sempre sonhadora, fez questão que a filha aprendesse piano, francês, etiqueta. Com o tempo, seu Joaquim abriu a própria marcenaria, que prosperou. Não ficaram ricos, mas alcançaram uma posição confortável na sociedade. Beatriz transformou-se em uma jovem educada, refinada, bonita. Mas o que mais impressionava nela não era a beleza nem a inteligência. Era a mesma convicção daquela tarde de dezembro, que continuava queimando dentro dela como uma chama que se recusava a apagar. Durante todos aqueles anos, Beatriz nunca esqueceu a promessa. Guardou-a como um tesouro secreto, algo que nem mesmo as melhores amigas sabiam. Quando tinha 15 anos e as colegas suspiravam por cantores famosos, ela pensava em Miguel. Aos 17, quando começou a receber convites para festas e rapazes interessados tentavam conquistá-la. Ela recusava educadamente, mas com firmeza. Dona Lourdes começou a se preocupar. "Beatriz, minha filha, você precisa viver", dizia ela, penteando os longos cabelos, castanhos da filha. "Tantos rapazes bons de família interessados em você. O filho do advogado, o sobrinho do médico, aquele rapaz que estuda engenharia. Por que você não dá uma chance?" Beatriz apenas sorria e desviava o assunto. Como explicar para a mãe que seu coração já tinha dono, mesmo que esse dono não soubesse, mesmo que anos tivessem passado? Não era teimosia infantil. Era uma certeza visceral, do tipo que não se explica, apenas se sente. Aos 19 anos, chegou uma proposta especialmente boa. Um jovem empresário de São Paulo, filho de família tradicional, bem educado e bem-sucedido, pediu a
Mão de Beatriz em casamento. Seu Joaquim ficou radiante. Era tudo o que um pai poderia desejar para a filha. Segurança, respeito, futuro promissor. Mas Beatriz recusou. A briga que se seguiu foi a pior que a família já tinha vivido. Seu Joaquim não entendia. Dona Lourdes chorou. Você vai ficar sozinha, gritou o pai, vermelho de raiva e preocupação. Vai deixar a vida passar e um dia vai se arrepender. Nenhum homem vai esperar por você para sempre. Mas eu não estou pedindo que ninguém espere por mim, respondeu Beatriz com aquela calma desconcertante. Sou eu quem está esperando. Estou honrando uma promessa que fiz. E quando o momento certo chegar, eu vou cumpri-la. Você ainda está pensando naquela bobagem de criança? Dona Lourdes levou as mãos ao rosto, incrédula. Beatriz, aquilo foi brincadeira. Você tinha 10 anos. Miguel Almeida nem deve se lembrar disso. E mesmo que lembre, ele não levou a sério. Ele levou, insistiu Beatriz. Ele apertou minha mão. Ele prometeu que lembraria. E eu sei que lembrou. O tempo foi passando. Beatriz completou 20 anos, depois 21. Formou-se em letras, começou a dar aulas particulares de português e literatura. Tornara-se uma mulher serena, madura, para a idade, com aquele brilho nos olhos que só quem tem propósito verdadeiro carrega. Mas os pais continuavam preocupados e a sociedade começava a sussurrar. Uma moça bonita, educada, de boa família, sem pretendentes. Algo devia estar errado. Foi numa noite de abril, pouco depois de completar 21 anos, que Beatriz tomou a decisão. Estava sentada na varanda da casa dos pais, olhando as estrelas, quando sentiu com clareza absoluta. Era a hora. Não porque alguém tinha dito, não porque havia um sinal externo, simplesmente porque seu coração sabia. Na manhã seguinte, anunciou para os pais. Vou para Campinas. Vou procurar Miguel, vou cumprir minha promessa. O escândalo foi imenso. Dona Lourdes implorou que não fosse, seu Joaquim ameaçou deserdá-la. Parentes foram convocados para fazer a moça mudar de ideia. Você vai passar vergonha, argumentavam. Ele nem deve se lembrar de você. E se lembrar, vai rir na sua cara. Você vai jogar fora sua reputação, sua dignidade. Mas Beatriz permaneceu firme. Minha dignidade está justamente em honrar minha palavra, respondeu. Fiz uma promessa quando tinha 10 anos e vou cumpri-la. Se ele me rejeitar, voltarei de cabeça erguida, porque pelo menos tentei. Mas não vou viver o resto da vida me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse tido coragem. Preparou 2 malas simples, roupas discretas, alguns livros, o pouco dinheiro que tinha economizado das aulas particulares. Não queria nada dos pais. Não queria que pensassem que havia interesse material. Era uma questão de coração, não de conta bancária. Na manhã da partida, seu Joaquim não quis se despedir. Ficou trancado no escritório, orgulhoso demais para admitir que estava chorando. Dona Lourdes abraçou a filha com força, molhando o ombro dela de lágrimas. Se não der certo, você sempre terá um lar aqui, sussurrou. Mas por favor, minha filha, proteja seu coração. Beatriz pegou o ônibus para Campinas sozinha. Durante todo o trajeto, sentiu o coração batendo acelerado, não de medo, mas de expectativa. 11 anos tinham passado desde aquela tarde de dezembro. Ela era outra pessoa agora, não mais a menina descalça de vestido de chita, mas a promessa continuava viva, pulsante, intacta. Ao chegar na cidade, alugou um quartinho simples em uma pensão no centro. Gastou 2 dias apenas reunindo coragem e informações. Descobriu que a empresa de Miguel tinha crescido exponencialmente, que ele era respeitado e temido no mundo dos negócios, que vivia recluso em uma mansão afastada, que raramente era visto em eventos sociais. Descobriu também, através de fofocas de vizinhos e notícias antigas, sobre a tragédia que ele tinha vivido, sobre Helena e o bebê que partiram juntos, sobre como Miguel tinha se fechado para o mundo depois disso. Beatriz sentiu o coração apertar, não de desânimo, mas de compreensão. Finalmente entendia por que o destino a tinha feito esperar. Miguel precisava de tempo para curar, ou pelo menos para aprender a viver com as cicatrizes. Na tarde do 3º dia, Beatriz vestiu um vestido simples azul marinho, prendeu os cabelos em
um coque baixo e pegou um táxi para o endereço que tinha conseguido. A mansão ficava em um condomínio fechado, afastado do centro, cercado por jardins e muros altos. O segurança na portaria olhou para ela com desconfiança. Tenho um assunto pessoal com o Sr. Miguel Almeida, disse ela, tentando manter a voz firme. Ele a analisou dos pés à cabeça, claramente duvidando. O Sr. Almeida não recebe visitas sem agendamento, e geralmente não recebe visitas pessoais de jeito nenhum. Diga a ele que Beatriz Santos Oliveira veio cumprir uma promessa, respondeu ela, com aquela convicção que carregava desde criança. Uma promessa feita há 11 anos. Ele vai se lembrar. O segurança ficou em dúvida, mas algo no olhar da moça o fez pegar o telefone. Conversou baixo, com alguém da casa, explicando a situação. Houve uma longa pausa. Depois, para surpresa dele mesmo, a autorização veio. O portão se abriu. Beatriz caminhou pela alameda de pedras até a entrada principal da mansão. Era uma construção imponente, mas havia algo de abandonado nela, como se faltasse vida. Os jardins, embora bem cuidados, pareciam mecânicos sem amor. As janelas estavam fechadas apesar do dia bonito. A porta se abriu antes que ela tocasse a campainha. Uma senhora de cabelos grisalhos, rosto bondoso, mas cansado, apareceu. Dona Irene, a cozinheira. Você é a moça da promessa, disse ela. Não era pergunta. Entre. Ele está na biblioteca. Beatriz entrou. O interior da mansão era luxuoso, mas frio. Móveis caros, obras de arte nas paredes, tudo impecável e sem alma. Era como um museu, não um lar. Dona Irene a guiou por um corredor longo até uma porta de madeira maciça. Ele está aí, sussurrou a cozinheira. E menina, ela colocou a mão no braço de Beatriz, tenha paciência com ele. Faz muito tempo que ninguém consegue alcançar o coração daquele homem. Beatriz respirou fundo e bateu na porta. Uma voz grave, cansada, mandou entrar. Ela girou a maçaneta e entrou na biblioteca. Miguel estava de costas, olhando pela janela, mãos nos bolsos da calça social. Tinha 43 anos agora, cabelos ainda escuros, mas com alguns fios prateados nas têmporas, ombros largos, mas levemente curvados, como se carregasse um peso invisível. Quando se virou, Beatriz sentiu o impacto. Os olhos dele eram os mesmos, escuros e profundos, mas havia neles uma tristeza tão grande que quase dava para tocar. O rosto tinha rugas que não deveriam estar lá ainda, marcas de noites sem dormir e dias sem sorrir. Ele a olhou sem expressão, tentando processar. Você voltou, disse ele finalmente, a voz sem emoção. Beatriz, certo, vim cumprir minha promessa, respondeu ela, com a voz firme apesar do coração disparado. Miguel deu alguns passos em direção a ela, estudando seu rosto. Os olhos dele se arregalaram levemente, reconhecimento surgindo devagar. Você cresceu, murmurou. Não é mais a menina descalça do quintal. Não sou, confirmou Beatriz, mas a promessa continua a mesma. Um silêncio pesado preencheu a biblioteca. Miguel passou a mão pelo rosto, como se estivesse cansado demais para aquela conversa. Beatriz, começou ele com uma gentileza dolorida. Aquilo foi há muito tempo. Você era uma criança. Não pode ter levado aquilo a sério todos esses anos. Mas levei. Ela deu um passo à frente. Levei a sério cada dia. Recusei outros pretendentes, esperei. Porque uma promessa é uma promessa, e eu não dou minha palavra de forma leviana. Você não me conhece, rebateu Miguel, a voz ficando mais dura. Não sabe nada sobre mim. Não sabe o que eu passei, o que eu me tornei. Não sou o homem que você imaginou na sua cabeça de criança. Então me deixe conhecer, respondeu Beatriz simplesmente. Me deixe ficar. E foi assim, naquele momento tenso na biblioteca silenciosa, que a promessa de uma tarde de dezembro começou a ser cumprida. Não com alegria imediata, não com abraços e declarações, mas com um começo hesitante, difícil, carregado de dor passada e incerteza futura. Miguel não a mandou embora, e Beatriz não recuou. A partir daquele dia, a vida na mansão começou a mudar, muito devagar, como gelo derretendo sob o sol tímido da primavera.
Miguel não sabia exatamente o que fazer com a situação. Parte dele queria mandar Beatriz embora, proteger o que restava do seu coração partido, manter as paredes que tinha construído tão cuidadosamente. Mas outra parte, uma parte que ele pensava ter morrido há anos, sentia algo diferente. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse solidão disfarçada de cortesia, ou talvez, no fundo, ele realmente se lembrasse da promessa e da convicção daquela menina descalça. "Você pode ficar", disse ele finalmente, as palavras saindo com dificuldade. "Temos quartos de hóspedes. Dona Irene vai preparar um para você. Mas quero deixar claro, Beatriz." Ele a encarou com aqueles olhos escuros e cansados. "Não espere nada de mim. Não sou o homem que você conheceu há 11 anos, e não sei se algum dia voltarei a ser." "Não estou pedindo que seja", respondeu ela com suavidade. "Só estou pedindo uma chance de estar aqui. O resto, o tempo dirá." Os primeiros dias foram estranhos, carregados de silêncios pesados e interações mínimas. Beatriz foi instalada em um quarto no segundo andar, espaçoso e bem decorado, mas claramente sem uso há anos. As janelas davam para os jardins dos fundos, e ela passava horas olhando para fora, observando os pássaros, pensando, planejando seus próximos passos. Dona Irene foi a primeira aliada. A cozinheira, que trabalhava para Miguel há mais de 15 anos, tinha visto o patrão em seus melhores e piores momentos. Viu o homem apaixonado que Miguel foi com Helena, viu o pai ansioso esperando pelo filho e viu o destroço em que ele se transformou depois. Mais que funcionária, Dona Irene sentia-se como uma mãe preocupada com um filho que não sabia mais como viver. Na primeira manhã, Beatriz desceu cedo para a cozinha e encontrou Dona Irene preparando café. "Posso ajudar?", perguntou ela, e a expressão surpresa da cozinheira foi imediata. "Hóspedes não costumam vir até a cozinha, menina." Mas Beatriz já estava lavando as mãos na pia. "Não sou apenas uma hóspede, Dona Irene, e não pretendo ser tratada como uma." As duas trabalharam lado a lado naquela manhã. Beatriz ajudou a preparar pães, a fatiar frutas, a organizar a mesa do café. Enquanto trabalhavam, Dona Irene falava. Contou sobre como a casa tinha vida antes, como Helena encherá os ambientes de flores frescas, como Miguel costumava assobiar enquanto trabalhava no escritório, como tudo mudou naquela noite terrível de junho. "Ele fechou o coração, menina", disse Dona Irene com lágrimas nos olhos. "E não culpo ele. A dor que passou não desejo para ninguém, mas já faz tantos anos e ele continua vivendo como fantasma. A empresa funciona, o dinheiro entra, mas ele não vive. Apenas existe." Beatriz ouvia atentamente, absorvendo cada informação, cada detalhe. Não fazia perguntas intrusivas, apenas demonstrava interesse genuíno. Dona Irene percebeu que não havia falsidade naquela moça. Não era interesse por dinheiro ou status. Havia algo puro ali, algo raro. Miguel apareceu para o café da manhã às 8 em ponto, como sempre. Usava terno escuro, gravata impecável, pasta executiva na mão. Estava pronto para mais um dia de trabalho mecânico. Mas ao entrar na sala de jantar, parou. A mesa estava diferente. Havia flores frescas no centro, o cheiro de pão quente vindo da cozinha, e Beatriz estava lá, servindo suco natural de laranja em copos de cristal. "Bom dia", disse ela com simplicidade, sem afetação. "Dona Irene e eu preparamos o café. Espero que goste." Miguel ficou ali parado por um momento, como se tivesse sido transportado para outro tempo. Mas a lembrança trouxe dor, e ele rapidamente recompôs a máscara fria. "Não precisava ter se incomodado", disse ele, sentando-se sem olhar para ela. "Costumo tomar só café mesmo." "Mas já que está pronto", respondeu Beatriz, servindo-lhe um prato, "seria desperdício não experimentar." Ela falava com leveza, sem pressionar, mas também sem recuar. Miguel comeu em silêncio. O pão estava delicioso, as frutas frescas, o café no ponto certo. Ele não disse nada, apenas terminou rapidamente e saiu para o trabalho. Mas Dona Irene, observando da porta da cozinha, viu algo que não via há anos. Miguel tinha comido tudo do prato. Geralmente deixava metade. Os dias começaram a seguir uma rotina.
Beatriz acordava cedo, ajudava Dona Irene na cozinha, cuidava das flores do jardim, que estavam abandonadas, lia na biblioteca enquanto Miguel estava no trabalho. Quando ele voltava à noite, ela estava lá, às vezes lendo, às vezes tocando piano na sala de música que ninguém usava há anos. Miguel tentava ignorá-la. Cumprimentava com educação fria, jantava em silêncio, retirava-se para o escritório. Mas era impossível não notar as mudanças. A casa começava a ter cheiro de comida caseira novamente, as janelas eram abertas durante o dia, deixando entrar luz e ar fresco. Havia música ecoando pelos corredores. Seu Alberto, o administrador, também notou. Era um homem de 50 anos, leal a Miguel desde o início da empresa. E ficou desconfiado quando soube da presença de Beatriz. Uma moça desconhecida morando na mansão do patrão, isso daria o que falar. Ele a observava com cautela, procurando sinais de interesse material, de manipulação. Mas o que via o deixava confuso. Beatriz não pedia nada, não usava roupas caras, não demonstrava interesse pelas joias ou obras de arte da casa, não fazia exigências. Passava os dias cuidando da casa e dos jardins como se fosse a dona natural do lugar, mas sem arrogância. Tratava os funcionários com respeito genuíno, lembrava os nomes de todos, perguntava sobre suas famílias. Foi numa tarde de quinta-feira que seu Alberto finalmente conversou com ela. Encontrou Beatriz no jardim, de joelhos na terra, replantando roseiras que estavam morrendo. As mãos dela estavam sujas de terra, o vestido simples manchado, mas ela sorria enquanto trabalhava. Dona Beatriz, chamou ele, formal. Podemos conversar. Ela levantou, limpando as mãos no avental. Claro, seu Alberto. Aconteceu alguma coisa. O homem foi direto ao ponto, como era seu jeito. Desculpe a franqueza, mas preciso entender. O que você quer do senhor Miguel? Ele já sofreu demais. Não vou permitir que alguém se aproveite dele. Beatriz não se ofendeu. Ao contrário, apreciou a lealdade. Entendo sua preocupação, seu Alberto, e respeito muito isso. Mostra o quanto você se importa com ele. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Não quero dinheiro dele. Não quero status ou presentes. Vim cumprir uma promessa que fiz quando tinha 10 anos. Pode parecer loucura para muitos, e talvez seja mesmo, mas é a minha verdade. Ela contou sobre aquela tarde de dezembro, sobre a promessa, sobre os anos de espera e certeza. Seu Alberto ouviu tudo, ainda desconfiado, mas começando a sentir que talvez, apenas talvez, aquela moça fosse genuína. E se ele não corresponder, perguntou o administrador, se ele nunca abrir o coração novamente? Então voltarei para casa sabendo que tentei, respondeu Beatriz, mas não vou desistir enquanto houver uma fagulha de esperança. Ele está vivo, seu Alberto. E enquanto há vida, há possibilidade de recomeço. As semanas foram passando. A presença de Beatriz na mansão começou a gerar curiosidade na sociedade campineira. O motorista comentou com a esposa, que comentou com as amigas do salão de beleza, que comentaram com outras pessoas. Logo, os rumores se espalhavam. Quem era aquela moça vivendo na casa de Miguel Almeida? Uma parenta distante, uma funcionária nova, uma interesseira atrás da fortuna do empresário solitário. As fofocas chegaram aos ouvidos dos sócios de Miguel, dos empresários concorrentes da alta sociedade local. Alguns ficaram escandalizados, outros intrigados. Começaram os telefonemas indiscretos, os convites para eventos sociais claramente feitos para observar a situação de perto, os comentários maldosos disfarçados de preocupação. Foi quando Beatriz precisou ir ao centro da cidade comprar alguns itens para a casa que sentiu na pele o peso dos julgamentos. Na loja de tecidos, as vendedoras cochichavam e lançavam olhares de desaprovação. No mercado, senhoras da sociedade a encaravam, com curiosidade mal disfarçada. Uma delas, especialmente ousada, aproximou-se. Você é a moça que está morando na casa do Miguel Almeida, não é? Perguntou ela, o tom carregado de insinuação. Beatriz manteve a calma e respondeu com educação. Sou hóspede do senhor Miguel, sim, senhora. A mulher deu um risinho maldoso. Hóspede? Que conveniente.
Uma moça jovem, bonita, sozinha na casa de um homem rico e solitário. Todos estão comentando, querida. Você deveria ter mais cuidado com sua reputação. Beatriz sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo. Minha reputação está baseada no meu caráter, senhora, respondeu com firmeza, mas sem grosseria. E meu caráter me ensina a não julgar situações que não conheço por completo. Tenho certeza que a senhora também foi ensinada assim. Saiu da loja com a cabeça erguida, mas com o coração apertado. Sabia que enfrentaria julgamentos, mas a crueldade das palavras ainda doía. Quando voltou para a mansão, encontrou Miguel no escritório. Ele a chamou antes que ela subisse para o quarto. Ouvi os rumores, disse ele sem rodeios, sobre você estar aqui. As pessoas estão falando. Ele a estudou com aqueles olhos escuros. Isso te incomoda? Um pouco, admitiu Beatriz honestamente. Mas sabia que enfrentaria isso. Palavras não vão me fazer desistir. Miguel ficou em silêncio por um momento, depois suspirou. Você é teimosa. Sempre foi, mesmo criança. Determinada, corrigiu ela com um sorriso pequeno. Não é teimosia quando se tem certeza. Aquela noite, pela primeira vez, Miguel não jantou sozinho em seu escritório. Desceu para a sala de jantar onde Beatriz e Dona Irene tinham preparado uma refeição completa. Sentou-se à mesa e os dois comeram em silêncio, mas era um silêncio diferente. Menos pesado, mais contemplativo. Depois do jantar, Beatriz foi até a sala de música e começou a tocar piano. Uma melodia, suave, melancólica, que ecoava pela casa. Miguel estava no escritório tentando trabalhar, mas não conseguia se concentrar. A música o chamava, trazia lembranças que ele tinha trancado, emoções que tinha enterrado. Antes que percebesse, estava parado na porta da sala de música, observando Beatriz tocar. Ela tinha os olhos fechados, completamente imersa na melodia, os dedos dançando pelas teclas com delicadeza. Quando terminou, abriu os olhos e o encontrou ali. Você toca bem, disse ele. As primeiras palavras genuinamente gentis desde que ela chegara. Onde aprendeu? Minha mãe fez questão que eu tivesse aulas, respondeu Beatriz. Disse que música alimenta a alma. Acho que ela estava certa. Helena também tocava, Miguel disse antes de conseguir se conter. A frase saiu carregada de dor e ele imediatamente se arrependeu de ter mencionado. Mas Beatriz não desviou o olhar, não mostrou desconforto. Dona Irene me contou um pouco sobre ela. Parecia ser uma pessoa maravilhosa. Era, Miguel confirmou, a voz baixa, a melhor pessoa que conheci. E o bebê? Beatriz perguntou suavemente, sabendo que estava pisando em terreno delicado, mas sentindo que precisava. Como ia se chamar? Miguel fechou os olhos, a dor atravessando seu rosto como uma onda. Gabriel. Ia-se chamar Gabriel. Ele abriu os olhos novamente, agora brilhando com lágrimas não derramadas. Mas acho que é melhor não falarmos disso. Tudo bem, respondeu Beatriz, respeitando o limite dele. Mas quero que saiba, Miguel, ela usou o nome dele pela primeira vez desde que chegara, que não estou aqui para apagar a memória de Helena ou de Gabriel. Não estou tentando substituir ninguém. Cada amor é único. Cada pessoa deixa sua marca. Estou apenas oferecendo a possibilidade de um novo capítulo. Não apagando o anterior, mas começando um novo. Miguel a encarou por um longo momento. Havia algo naquela moça, uma sabedoria que não combinava com a idade, uma paciência que ele não merecia. Você é muito jovem para falar assim, disse ele finalmente. Talvez, ela sorriu levemente. Ou talvez eu apenas acredite que o coração humano tem capacidade infinita para amar, se permitir. Aquela conversa marcou uma mudança. Sutil, quase imperceptível, mas real. Miguel começou a jantar na sala de jantar regularmente. Às vezes conversavam sobre assuntos neutros, o clima, notícias, livros. Outras vezes comiam em silêncio, mas era um silêncio companheiro agora, não hostil. Dona Irene observava tudo com o coração esperançoso. Via o patrão sorrir levemente quando Beatriz contava alguma história engraçada da infância. Via ele prestar atenção quando ela lia na biblioteca. Pequenas coisas, mas significativas para quem conhecia Miguel há tanto tempo.
Foi num sábado chuvoso que algo inesperado aconteceu. Beatriz estava na biblioteca, como de costume, quando ouviu um barulho vindo do andar de cima. Um som abafado, como se algo tivesse caído. Subiu as escadas preocupada e encontrou Miguel parado em frente a uma porta fechada no corredor. A única porta que sempre permanecia trancada. O quarto do Gabriel, ela soube instintivamente. Miguel estava pálido, as mãos tremendo ligeiramente, segurando uma chave. Ele começou, a voz falhando. Eu não consigo. Já tentei tantas vezes, mas não consigo entrar. Beatriz aproximou-se devagar, como se estivesse lidando com algo muito frágil. Não precisa entrar agora, disse ela suavemente. Não precisa entrar nunca, se não quiser. Não há regra que diz que você precisa. Miguel olhou para ela, os olhos cheios de uma angústia profunda. Mas faz 7 anos, e eu não consegui nem abrir a porta. Que tipo de homem sou? Um homem que amava muito, respondeu Beatriz, colocando a mão gentilmente sobre a dele. E o amor verdadeiro não tem prazo. Para luto, Miguel. Cada pessoa vive a dor no seu próprio tempo. Ele olhou para a mão dela sobre a sua e pela primeira vez não se afastou. Ficaram ali parados por minutos que pareceram horas, apenas juntos naquele corredor silencioso, diante da porta que guardava sonhos nunca realizados. Finalmente, Miguel suspirou fundo e guardou a chave novamente. Obrigado, disse ele, e havia gratidão genuína na voz. Por não me julgar, por não me apressar. Nunca faria isso, respondeu Beatriz. Aquele momento criou uma ponte entre eles, uma conexão frágil ainda mais real. Miguel começou a compartilhar mais, pequenas coisas, sobre seu dia, sobre a empresa, sobre preocupações. Beatriz ouvia com atenção genuína, oferecendo perspectivas quando apropriado, silêncio respeitoso quando necessário. Mas nem tudo eram progressos suaves. Havia dias em que Miguel recuava, levantando as defesas novamente, voltando ao silêncio e à frieza. Havia noites em que Beatriz ouvia passos no corredor, sabia que ele estava acordado, assombrado por lembranças. Em um desses momentos, desceu até a cozinha e preparou chá de camomila, deixando uma xícara fumegante do lado de fora da porta do escritório dele, sem bater, sem perguntar. Apenas deixando ali um gesto silencioso de cuidado. Na manhã seguinte encontrou a xícara vazia, lavada e colocada de volta na cozinha. Nenhuma palavra foi dita, mas ambos entenderam. Era um diálogo sem palavras, uma linguagem própria que estavam construindo. Seu Alberto e Dona Irene observavam a dinâmica com atenção. O administrador, que inicialmente desconfiava de Beatriz, começou a mudar de opinião. Via como ela não pedia nada, como respeitava o espaço de Miguel, como a casa estava mais viva. Uma tarde, ele procurou Beatriz no jardim. Devo um pedido de desculpas, disse ele, o orgulho evidente no esforço de admitir. Julguei você precipitadamente, mas vejo agora que suas intenções são puras. Beatriz sorriu. Não precisa se desculpar, seu Alberto. Você estava protegendo alguém que ama. Isso é admirável. Ainda assim, ele insistiu. Preciso que saiba. Estarei ao seu lado agora. Se precisar de alguma coisa, de apoio, pode contar comigo. Se você estivesse no lugar de Beatriz, teria permanecido firme mesmo com todos os julgamentos e a frieza inicial, ou teria desistido e voltado para casa? Nos conte nos comentários. As semanas se transformaram em meses. Beatriz completou 3 meses na mansão, e a transformação era visível. Os jardins estavam floridos, a casa tinha vida, e Miguel, embora ainda carregasse a tristeza nos olhos, começava a sorrir de vez em quando. Pequenos sorrisos, discretos, mas reais. Foi numa noite de lua cheia que aconteceu algo significativo. Beatriz estava na varanda dos fundos, olhando as estrelas, quando Miguel se juntou a ela. Ficaram lado a lado em silêncio por um tempo, apenas observando o céu. Você realmente esperou todos esses anos, disse Miguel. Não era pergunta, era constatação. Recusou outros pretendentes. Brigou com sua família, veio até aqui sem garantia alguma. Sim, confirmou Beatriz simplesmente. Por quê?
Ele finalmente fez a pergunta que o atormentava. Por que eu? Você, mal, me conhecia. Eu poderia ter me tornado qualquer pessoa. Poderia ter me tornado alguém terrível. Beatriz pensou cuidadosamente antes de responder. Porque naquela tarde de dezembro, eu vi algo em você. Não era o dinheiro ou a posição. Era a bondade genuína. A forma como você tratou meu pai com respeito e dignidade. A forma como você se abaixou para falar comigo no meu nível, sem arrogância. Essas coisas não mudam, Miguel. O caráter essencial de uma pessoa não muda. E se eu nunca conseguir te dar o que você merece, ele virou-se para encará-la. Se eu estiver quebrado demais para amar de novo. Beatriz o encarou de volta, aqueles olhos cor de mel brilhando à luz da lua. Então, pelo menos teremos tentado. E mesmo que seja só isso, já vale a pena. Porque alguns encontros são tão raros, tão especiais, que merecem ser honrados, não importa o resultado. Miguel sentiu algo se mover dentro dele, algo que pensava estar morto. Era assustador e reconfortante ao mesmo tempo. Ele não disse mais nada naquela noite, mas quando voltaram para dentro, seus dedos roçaram os dela por um breve segundo. Um toque mínimo, quase imperceptível, mas carregado de significado. O verão estava chegando ao fim, e com ele, novos desafios se aproximavam. Mas naquela noite, sob as estrelas, algo tinha mudado. A promessa de uma menina de 10 anos estava se tornando a realidade de duas almas adultas, navegando juntas, águas turbulentas em direção a um horizonte ainda incerto, mas finalmente possível. O outono chegou a Campinas, trazendo consigo ventos mais frios e tardes douradas. As árvores do jardim começaram a mudar de cor, criando um espetáculo de tons alaranjados e avermelhados que Beatriz apreciava todas as manhãs. Fazia 4 meses que ela estava na mansão, e a rotina que haviam estabelecido começava a parecer natural, quase como se sempre tivesse sido assim. Miguel agora trabalhava menos horas no escritório da empresa, voltando para casa mais cedo algumas vezes por semana. Não admitia em voz alta, mas todos percebiam o motivo. Ele queria estar lá. Queria os jantares onde Beatriz contava histórias, queria ouvir o piano à noite, queria aquela sensação estranha de que havia alguém esperando por ele quando chegasse em casa. Foi numa dessas tardes que Miguel trouxe um convidado inesperado. Rodrigo Tavares, seu sócio e melhor amigo desde os tempos de universidade, apareceu para jantar. Era um homem de 40 anos, bem-humorado e expansivo, casado com 2 filhas. Conhecia Miguel desde antes de Helena, tinha estado ao lado dele nos piores momentos e estava genuinamente preocupado com o amigo. Quando Beatriz foi apresentada, Rodrigo não escondeu a surpresa. Durante o jantar ele observou cada interação, cada olhar trocado, cada gesto. Via como Miguel, que tinha sido um fantasma por anos, demonstrava pequenas atenções. Segurava a cadeira para Beatriz sentar, passava-lhe os pratos antes que ela pedisse. Ouvia quando ela falava com uma atenção que Rodrigo não via há muito tempo. Depois do jantar, quando Beatriz se retirou, para dar privacidade aos 2 amigos, Rodrigo não perdeu tempo. Então, disse ele, servindo-se de uísque, vai me contar ou vou ter que adivinhar. Miguel suspirou. Sabia que essa conversa viria. É complicado, Rodrigo. Complicado como? O amigo insistiu. Uma moça bonita, educada, claramente interessada em você morando na sua casa. Não parece tão complicado. Você não entende, Miguel passou a mão pelo cabelo, frustrado. Ela fez uma promessa quando tinha 10 anos. 10 anos, Rodrigo. E veio até aqui aos 21 para cumprir. Ele contou toda a história, desde aquela tarde de dezembro até o momento presente. Rodrigo ouviu tudo em silêncio, processando. Quando Miguel terminou, ele tomou um longo gole do uísque antes de falar. E você sente algo por ela? Miguel demorou para responder. Estava lutando consigo mesmo, com o medo, com a culpa, com a confusão de emoções que Beatriz despertava nele. Não sei o que sinto, admitiu finalmente. Tem dias que quero mandá-la embora porque é mais seguro. Outros dias, a ideia de ela ir embora me apavora. Sinto que estou traindo a memória de Helena só por pensar nessas coisas. Rodrigo colocou a mão no ombro do amigo. Miguel, escute o que vou te dizer.
Conheci Helena. Amava aquela mulher como se fosse minha irmã. E posso te garantir uma coisa: ela nunca, jamais, iria querer que você vivesse assim, preso no passado, sozinho, apenas existindo. Helena era cheia de vida. Ela ia querer que você vivesse também. Mas como? A voz de Miguel saiu carregada de angústia. Como eu faço isso sem sentir que estou esquecendo ela e o Gabriel? Você não esquece, disse Rodrigo com firmeza. Amor não tem quantidade limitada, Miguel. O coração não é uma conta bancária, onde se você dá para um tem que tirar de outro. Você pode honrar a memória de Helena e ainda assim permitir que outra pessoa entre na sua vida. Uma coisa não exclui a outra. Miguel ficou em silêncio, deixando as palavras do amigo penetrarem. Era algo que Beatriz também tinha dito, de forma diferente, mas a essência era a mesma. Talvez, apenas talvez, eles estivessem certos. Enquanto os dois conversavam no escritório, Beatriz estava no quarto, deitada, olhando para o teto. Também pensava sobre a situação, sobre os 4 meses que tinham passado. Havia progresso, sim. Miguel não era mais aquele homem completamente fechado que ela encontrou no primeiro dia. Mas ainda havia uma distância, uma barreira que ele não permitia que ela cruzasse completamente. Ela sabia que precisava ter paciência. Tinha vindo preparada para uma longa jornada. Mas havia momentos de dúvida, de cansaço, de questionamento se realmente estava fazendo a coisa certa. E se ela estava sendo egoísta? E se Miguel nunca conseguisse superar o passado? E se ela estivesse impedindo que ele seguisse em frente de outra forma? Esses pensamentos a atormentavam nas noites quietas. Mas todas as manhãs, ao acordar e ver o sol nascendo sobre os jardins, sentia renovar a certeza. Não era teimosia. Era algo mais profundo. Uma conexão que não conseguia explicar em palavras, apenas sentir. Os dias seguintes trouxeram uma mudança na atmosfera da casa. Miguel estava mais presente, mais aberto. Começou a compartilhar mais sobre seu dia, sobre os desafios da empresa, sobre decisões que precisava tomar. Pedia a opinião de Beatriz sobre coisas triviais e, às vezes, sobre assuntos mais sérios. Ela sempre respondia com honestidade e sensibilidade, nunca tentando impor suas visões, apenas oferecendo perspectivas diferentes. Foi durante uma caminhada pelos jardins, numa tarde particularmente bonita, que Miguel começou a falar sobre Helena espontaneamente. Até então, mencionava a esposa apenas em momentos de dor ou quando forçado pela situação. Mas dessa vez foi diferente. Ela adorava jardins, disse ele, olhando as flores que Beatriz tinha cuidado com tanto carinho. Passava horas aqui, planejando, plantando. Dizia que cada flor tinha uma personalidade própria. Ele sorriu levemente, perdido na lembrança. Eu achava engraçado. Discutia com as rosas como se elas pudessem responder. Beatriz sorriu também, imaginando a cena. Parece que ela tinha uma conexão especial com a natureza. Tinha, confirmou Miguel. Com tudo, na verdade. Com pessoas, com plantas, com música. Helena tinha essa capacidade de encontrar beleza em qualquer coisa. Ele parou de andar olhando para Beatriz. Ela teria gostado de você, acho. Teria apreciado sua determinação. Aquelas palavras tocaram Beatriz profundamente. Obrigada, disse ela suavemente. Isso significa muito para mim. Eles continuaram andando, agora em um silêncio confortável. Era progresso, pequeno, mas significativo. Miguel estava aprendendo a falar sobre Helena sem que cada palavra fosse uma punhalada de dor. Estava começando a poder lembrar com amor em vez de apenas agonia. Mas nem tudo eram momentos tranquilos. A pressão externa estava aumentando. Os pais de Beatriz, após meses de silêncio, começaram a enviar cartas desesperadas. Dona Lourdes implorava que a filha voltasse para casa, que abandonasse aquela loucura. Seu Joaquim, orgulhoso demais para pedir diretamente, mandava recados através da mãe, dizendo que ainda havia tempo de voltar atrás, que a sociedade esqueceria, que arranjaria um bom casamento para ela. Beatriz lia as cartas com o coração apertado. Amava os pais, sentia falta deles, mas não podia voltar. Não ainda. Não quando finalmente estava vendo progressos reais.
Escreveu respostas carinhosas, mas firmes, explicando que estava bem, que estava exatamente onde precisava estar, que um dia eles entenderiam. Mas a carta que mais a abalou veio de uma prima próxima, Mariana, com quem tinha crescido junto. A prima escrevia com preocupação genuína, mas também com crueldade inconsciente. Contava sobre como a família toda estava sendo humilhada pelos rumores, como as pessoas falavam mal de Beatriz nas festas, como chamavam-na de interesseira, de caçadora de fortuna. Dizia que o nome da família estava manchado, que Beatriz era egoísta por não pensar nas consequências das suas escolhas para todos. Quando terminou de ler a carta, Beatriz sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, não pelo que diziam dela, mas pela dor que estava causando à família. Não tinha pensado nisso, em como suas escolhas afetariam os outros. Estava tão focada em cumprir sua promessa que não considerou o preço que não só ela, mas seus pais pagariam. Foi assim que Miguel a encontrou, sentada no banco do jardim, chorando silenciosamente, a carta amassada nas mãos. Ele aproximou-se devagar, pela primeira vez sem hesitação. Sentou-se ao lado dela e, após um momento de silêncio, perguntou o que tinha acontecido. Beatriz contou tudo. Sobre os rumores, sobre a humilhação da família, sobre os julgamentos da sociedade. E pela primeira vez desde que chegara, admitiu suas dúvidas. Às vezes me pergunto se estou sendo egoísta, disse ela, a voz embargada. Se vim aqui pensando apenas no que eu queria, sem considerar o impacto nos outros. Meus pais não merecem passar por isso. Miguel ficou em silêncio por um longo momento, processando. Então fez algo que surpreendeu ambos. Pegou a mão dela na sua. Não era um gesto romântico, mas de conforto genuíno. Você não é egoísta, Beatriz, disse ele com convicção. Você é a pessoa menos egoísta que conheço. Veio até aqui sem pedir nada, sem exigir nada. Cuida desta casa, de mim, sem esperar reconhecimento. Se há algo que você não é, é egoísta. Mas minha família... Ela começou, mas Miguel a interrompeu. Está sofrendo porque a sociedade é cruel e julgadora. Não por sua culpa. Você não fez nada de errado. Ele apertou a mão dela levemente. E talvez seja a hora de eu assumir responsabilidade também. Você está aqui porque eu permiti. Porque mesmo que não admitisse, eu queria que ficasse. Não é justo que você carregue todo o peso sozinha. Beatriz olhou para ele, surpresa. O que você está dizendo? Estou dizendo que vou falar com seus pais, respondeu Miguel. Vou explicar a situação, vou assumir minha parte nisso. Vou deixar claro que você está aqui sob minha proteção, que suas intenções são honoráveis, que ela é minha hóspede respeitada e não há nada de impróprio acontecendo. Você faria isso? Beatriz mal podia acreditar. Farei, confirmou ele, porque é o certo. E por quê? Ele hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Porque você merece que alguém defenda você, da mesma forma que você tem me defendido desses meses todos. Naquele momento, algo mudou definitivamente. Não foi uma declaração de amor, não foram palavras românticas, mas foi um reconhecimento. Miguel estava admitindo, talvez pela primeira vez, que Beatriz tinha se tornado importante para ele, que ela não era apenas uma presença tolerada, mas alguém que ele realmente queria proteger. Nos dias seguintes, Miguel cumpriu a promessa. Convidou os pais de Beatriz para virem até Campinas, para visitarem a mansão, para conversarem. Seu Joaquim e Dona Lourdes vieram carregados de preocupação, prontos para resgatar a filha daquela situação que imaginavam terrível. Mas o que encontraram os surpreendeu completamente. A mansão era linda, sim, mas mais que isso, era um lar. Sua filha não estava sendo explorada ou humilhada. Estava radiante, feliz, cuidando daquele lugar como se fosse seu. E Miguel, o temido empresário milionário, tratava Beatriz com um respeito e uma consideração que era impossível não perceber. Durante o jantar, Miguel falou com seu Joaquim de homem para homem. Explicou sobre a promessa, sobre como Beatriz tinha chegado com determinação e honestidade. Admitiu que inicialmente tinha resistido, mas que a presença dela tinha trazido luz de volta para uma casa que estava mergulhada em escuridão há anos.
Sua filha é uma pessoa extraordinária, disse Miguel, olhando diretamente nos olhos do pai dela. Tem um coração puro e uma força de vontade admirável. Não está aqui por interesse material, posso garantir isso. Está aqui por convicção. E essa convicção tem sido um presente para mim, mesmo que eu tenha demorado para reconhecer. Seu Joaquim ficou sem palavras. Via sinceridade nos olhos de Miguel. Via como o homem olhava para sua filha com algo que parecia respeito profundo, talvez até o início de algo mais. E via principalmente como Beatriz brilhava naquele ambiente, como parecia realizada. "E qual é sua intenção com minha filha?" perguntou seu Joaquim, direto como sempre. Miguel respirou fundo. "Honestamente, seu Joaquim, ainda estou descobrindo isso. Não vou fazer promessas que não sei se posso cumprir, mas posso prometer que enquanto Beatriz estiver aqui, será tratada com todo o respeito e dignidade que merece. Sua reputação será protegida. E quando chegar o momento de definirmos o futuro, seja qual for a direção que tome, será feito da forma correta." Não era a resposta que seu Joaquim queria, mas era honesta. E havia algo na postura de Miguel, na forma como falava, que inspirava confiança. O empresário não estava fazendo declarações vazias ou promessas fáceis. Estava sendo real, transparente sobre suas próprias dúvidas e conflitos. Dona Lourdes, por sua vez, passou tempo a sós com a filha. Segurou as mãos de Beatriz e olhou fundo nos olhos dela. "Você está feliz, minha filha?" "Estou, mãe", respondeu Beatriz sem hesitação. "Sei que não é a vida que vocês imaginaram para mim. Sei que tem sido difícil para vocês, mas estou exatamente onde devo estar." A mãe suspirou, lágrimas nos olhos. "Só quero que você não se machuque. Esse homem, ele ainda carrega tanto peso, tanta dor. E se ele nunca conseguir se abrir completamente? Então, pelo menos eu terei tentado." Beatriz repetiu as palavras que tinha se tornado seu mantra. "E estarei em paz com isso. Mas, mãe, precisa entender. Não é teimosia ou fantasia romântica. É algo mais profundo. É como se minha alma reconhecesse a dele naquela tarde de dezembro. E desde então, nunca consegui me afastar completamente." Dona Lourdes abraçou a filha com força. Minha menina determinada. Desde pequena era assim. Quando decidia algo, nada a fazia mudar de ideia. "Aprendi com a senhora." Beatriz sorriu entre as lágrimas. "A senhora sempre dizia que uma mulher precisa saber o que quer e ter coragem de buscar." A visita dos pais durou 3 dias. Quando partiram, não estavam completamente tranquilos, mas estavam menos preocupados. Viram que a filha estava bem cuidada, que Miguel era um homem de caráter, que havia algo real se desenvolvendo ali, mesmo que ainda indefinido. Depois que os pais foram embora, a atmosfera na mansão mudou novamente. Havia uma leveza nova no ar. Miguel parecia mais leve também, como se ter enfrentado aquela situação, ter assumido responsabilidade publicamente, tivesse liberado algo dentro dele. Foi numa noite de sexta-feira, cerca de 2 semanas depois da visita dos pais, que aconteceu algo significativo. Beatriz estava na biblioteca, lendo, quando Miguel entrou. Ele parecia nervoso, o que era incomum para um homem geralmente tão controlado. "Posso falar com você?" perguntou ele, e havia algo diferente na voz. Beatriz fechou o livro imediatamente e deu atenção total. Miguel sentou-se na poltrona em frente a ela, as mãos entrelaçadas, claramente escolhendo as palavras com cuidado. Ele começou. Depois parou. Respirou fundo e recomeçou. "Beatriz, esses meses com você aqui têm sido," ele procurou a palavra certa, "transformadores. Você trouxe vida de volta para esta casa. Para mim." Beatriz sentiu o coração acelerar, mas permaneceu em silêncio, deixando ele continuar. "Por muito tempo," continuou Miguel, "pensei que a única forma de proteger o que restava de mim era não sentir nada. Não me conectar com ninguém. Não arriscar. Mas você..." Ele finalmente levantou os olhos para encontrar os dela. "Você entrou aqui com sua convicção impossível e sua paciência infinita e, aos poucos, foi derrubando os muros que eu construí tão cuidadosamente." "E isso é bom ou ruim?" Beatriz perguntou suavemente. "Assustador",
admitiu Miguel com um sorriso pequeno. Mas também, e essa parte me surpreende, bom, libertador, talvez. Ele se inclinou para a frente. Não estou dizendo que estou pronto para tudo. Não estou prometendo que amanhã vou acordar curado de toda a dor e medo. Mas estou dizendo que quero tentar. Quero ver para onde isso pode levar. Beatriz sentiu lágrimas de alegria se formando, mas as conteve. Não queria reagir exageradamente. Não queria pressionar. Era um começo delicado, frágil, e precisava ser tratado com cuidado. Eu entendo, disse ela, e estou disposta a ir no seu ritmo, Miguel, não há pressa. Não há pressão. Ele se levantou e caminhou até ela, estendendo a mão. Ela a pegou, e ele a ajudou a levantar. Ficaram ali, parados, mãos dadas, muito próximos, mas sem se tocar de outra forma. Miguel levantou a mão livre e gentilmente tocou o rosto dela, o polegar traçando uma linha suave na bochecha. Obrigado, disse ele, a voz carregada de emoção. Por esperar, por acreditar, por ser você. Era um momento simples, mas profundamente íntimo. Não houve beijo, não houve declarações dramáticas. Mas houve algo mais importante. Houve reconhecimento mútuo, vulnerabilidade compartilhada. A aceitação de que estavam embarcando juntos numa jornada cujo destino ainda era incerto. Quando se separaram e Beatriz subiu para o quarto naquela noite, sabia que algo fundamental tinha mudado. Não era o final da jornada, mas era definitivamente o fim do começo. Miguel tinha finalmente aberto a porta do coração, mesmo que apenas uma fresta. E Beatriz sabia que, com paciência e amor, aquela fresta poderia se transformar em passagem completa. Os desafios ainda não tinham terminado. Ainda haveria obstáculos, medos, momentos de recuo. Mas pela primeira vez, desde que chegara, Beatriz tinha a certeza absoluta de que estavam caminhando na direção certa. A promessa de uma menina de 10 anos estava se transformando na realidade de 2 adultos escolhendo, conscientemente, construir algo novo juntos. E talvez, pensou ela antes de dormir, essa fosse a forma mais verdadeira de amor. Não a paixão instantânea dos filmes, mas a construção lenta, paciente, de uma conexão profunda baseada em respeito, compreensão e escolha deliberada de permanecer, mesmo quando difícil. O inverno chegou trazendo consigo temperaturas mais baixas e céus cinzentos. Mas dentro da mansão, havia um calor que não dependia de lareiras ou aquecedores. Era o calor de 2 almas que, aos poucos, aprendiam a dançar juntas, respeitando o ritmo uma da outra, construindo algo novo sobre alicerces de paciência e compreensão. Beatriz completou 6 meses na mansão. Meio ano que parecia, ao mesmo tempo, uma eternidade e um piscar de olhos. As mudanças eram evidentes para qualquer um que conhecesse a casa. Os corredores que antes ecoavam apenas silêncio, agora tinham o som de vozes conversando, risadas ocasionais, música fluindo das janelas abertas mesmo no frio. Miguel estava diferente. Ainda carregava a tristeza nos olhos, provavelmente sempre carregaria. Mas agora havia também leveza. Sorria mais, falava mais, permitia-se pequenos momentos de alegria sem a culpa imediata que costumava acompanhar qualquer centelha de felicidade. Seu Alberto comentou com Dona Irene que o patrão parecia 10 anos mais jovem, e a cozinheira concordou com lágrimas de gratidão nos olhos. Rodrigo visitava com mais frequência agora, geralmente trazendo a esposa e as filhas. As meninas, de 8 e 10 anos, adoravam Beatriz, que brincava com elas nos jardins, contava histórias. Ensinava-as a tocar piano. Assistir Beatriz com as crianças despertava em Miguel sentimentos complexos, mistura de dor pela lembrança do filho que nunca conheceu e esperança por possibilidades futuras que começava a vislumbrar. Foi numa tarde de julho, particularmente fria, que aconteceu algo que Miguel vinha adiando há meses. Ele estava no corredor do 2º andar, parado em frente àquela porta trancada, a chave na mão tremendo levemente. Beatriz subiu as escadas e o encontrou ali. Reconheceu imediatamente a situação. Ela não disse nada, apenas ficou ao lado dele,
uma presença silenciosa de apoio. Ficaram ali por minutos que pareceram horas. Finalmente, Miguel sussurrou a voz embargada. Acho que está na hora. Só se você tiver certeza, respondeu Beatriz suavemente. Não há pressa. Mas Miguel já tinha colocado a chave na fechadura. Girou devagar, o clique do mecanismo abrindo ecoando como um trovão no silêncio. Empurrou a porta, que rangeu nos gonzos há tanto tempo imóveis, e entrou. O quarto estava exatamente como ele e Helena tinham deixado 7 anos atrás. O berço de madeira maciça no centro, as paredes pintadas com nuvens suaves, o móbile de estrelas pendurado no teto, a poltrona de amamentação no canto, ainda com o cobertor dobrado sobre o braço. Tudo coberto por uma camada de poeira, mas preservado, como uma cápsula do tempo de sonhos não realizados. Miguel entrou devagar, Beatriz permanecendo na porta, dando-lhe espaço. Ele tocou o berço com dedos trêmulos, passou a mão pelas grades, pegou um ursinho de pelúcia que estava dentro. As lágrimas começaram a cair, silenciosas no início, depois em soluços profundos que ele tentava conter, mas não conseguia. Beatriz entrou então, fechou a porta atrás de si e simplesmente o abraçou. Miguel desmoronou em seus braços, todos os anos de dor contida jorrando para fora. Choraram juntos, ela segurando-o enquanto ele finalmente permitia que a dor saísse, que a perda fosse sentida completamente, que o luto fosse honrado. Não sei quanto tempo ficaram assim. Poderia ter sido minutos ou horas, mas quando Miguel finalmente se acalmou, algo dentro dele tinha mudado. Não era que a dor tinha ido embora, nunca iria completamente, mas ele tinha finalmente enfrentado aquele espaço, aquelas memórias, e não tinha sido destruído por elas. Ele deveria ter tido uma vida, disse Miguel, ainda segurando o ursinho. Gabriel deveria estar aqui, correndo por esses corredores, enchendo esta casa de bagunça e alegria. Helena deveria estar aqui também, vendo nosso filho crescer. Sim, concordou Beatriz, sem tentar minimizar ou consolar com platitudes vazias. Deveria, e é injusto que não esteja. É profundamente, terrivelmente injusto. Você não vai me dizer que tem um motivo, perguntou Miguel, que isso faz parte de algum plano maior. Não, respondeu Beatriz com honestidade, porque não acredito nisso. Às vezes coisas horríveis acontecem sem motivo, sem propósito, e tudo o que podemos fazer é aprender a viver com a dor, não apesar dela, mas incorporando-a em quem somos. Miguel olhou para ela, os olhos vermelhos, mas com algo parecendo gratidão. Você sempre sabe o que dizer, ou quando não dizer nada. Anos de espera me ensinaram paciência, ela sorriu levemente, e respeito pelo silêncio. Eles saíram do quarto juntos, mas dessa vez Miguel não trancou a porta. Deixou-a entreaberta, um reconhecimento silencioso de que estava pronto para integrar aquela perda em sua vida em vez de escondê-la atrás de portas trancadas. Nos dias seguintes, Miguel falou mais sobre Helena e Gabriel. Não com a angústia devastadora de antes, mas com amor e saudade. Contou histórias de Helena, de como se conheceram, dos sonhos que tinham, dos planos que faziam para o futuro. Beatriz ouvia tudo, honrando aquelas memórias, nunca sentindo-se ameaçada por elas. Uma noite, depois de um jantar particularmente agradável, onde Miguel tinha rido de verdade de uma história que Rodrigo contou, eles ficaram na sala, Beatriz tocando piano suavemente enquanto Miguel finalmente relaxava, os olhos fechados, apenas ouvindo. Quando ela terminou a música, ele abriu os olhos e disse: "Estou começando a entender algo. Sobre amor, sobre perda, sobre seguir em frente." Beatriz se virou no banco do piano, dando-lhe atenção total. "E o que você está entendendo?" Miguel levantou e caminhou até ela. Amar Helena não significava que eu não pudesse amar novamente. Perder Gabriel não significava que eu não pudesse pensar em ter uma família no futuro. Ele pegou as mãos dela nas suas. Durante todos esses anos, pensei que seguir em frente seria uma traição. Mas agora percebo que a verdadeira traição seria não viver. Seria desperdiçar o tempo que me foi dado porque eles não tiveram essa chance. Beatriz sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma. "Isso é um grande passo, Miguel." "É", concordou ele,
E ainda tenho medo. Medo de perder novamente. Medo de que a felicidade seja apenas temporária e que venha seguida de mais dor. Mas percebi algo importante. Ele apertou as mãos dela. O medo de perder não pode me impedir de viver, porque enquanto eu estava tentando me proteger da dor, estava garantindo minha própria miséria. Ele se ajoelhou na frente dela, ainda segurando suas mãos. Beatriz Santos Oliveira, você veio até aqui com uma promessa feita quando criança. Esperou anos, enfrentou julgamentos, deixou sua família, arriscou sua reputação. Não fez isso por dinheiro ou posição. Fez porque viu algo em mim naquela tarde de dezembro que eu mesmo tinha esquecido que existia. Miguel, sussurrou Beatriz, lágrimas começando a cair. Você me devolveu a vida, continuou ele, a voz embargada. Não de forma dramática ou repentina, mas devagar, com paciência e amor incondicional. Você honrou não apenas a promessa que fez, mas a própria ideia do que significa ser fiel à sua palavra. Ele respirou fundo. Quero honrar isso também. Ele soltou uma das mãos dela e tirou uma caixinha pequena do bolso. Dentro havia um anel simples, mas lindo, ouro branco com um diamante solitário, delicado e elegante. Não estou pedindo que isso aconteça amanhã. Não estou dizendo que não. Teremos desafios ou momentos difíceis. Mas estou dizendo que quero construir um futuro com você. Estou dizendo que escolho você, conscientemente, deliberadamente, com todo o meu coração que está aprendendo a amar novamente. Ele olhou nos olhos dela, aqueles olhos cor de mel que o haviam encarado com tanta convicção anos atrás. Você ainda quer se casar comigo, Beatriz? Porque eu, finalmente, estou pronto para dizer sim. Beatriz não conseguia parar de chorar. Eram lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. Sim, disse ela, a voz firme apesar das lágrimas. Sim, Miguel, sempre foi sim. Desde aquela tarde de dezembro, sempre foi sim. Ele colocou o anel no dedo dela e a puxou para um abraço apertado. Ficaram assim por longos minutos, apenas segurando um ao outro, sentindo o peso daquele momento, da jornada que tinham percorrido para chegar ali. Quando finalmente se separaram, Miguel tocou o rosto dela com ternura. Devagar ele se aproximou e, pela primeira vez, seus lábios se encontraram. Era um beijo suave, carregado de promessa e esperança, de passado honrado e futuro abraçado. Quando se afastaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Dona Irene, que tinha ouvido tudo da cozinha, estava chorando de alegria. Alberto, ao ser informado no dia seguinte, abraçou Miguel pela primeira vez em todos os anos que trabalhavam juntos, dizendo: Finalmente, patrão, finalmente você está vivendo de novo. A notícia do noivado espalhou-se rapidamente. Alguns na sociedade campineira ainda murmuravam, mas agora havia menos veneno nas palavras. Afinal, era difícil questionar um amor que tinha sido construído tão pacientemente, tão visivelmente baseado em algo mais profundo que interesse material. Os pais de Beatriz vieram visitar novamente, e dessa vez seu Joaquim abraçou Miguel como genro. Dona Lourdes chorou de alegria, dizendo que sempre soube que a filha tinha razão, mesmo quando ela mesma duvidava. A família finalmente encontrou paz com a decisão de Beatriz. Miguel fez questão de fazer tudo da forma correta. Pediu formalmente a mão de Beatriz aos pais. Planejou um casamento que seria simples, mas significativo, envolveu as pessoas que mais amavam na preparação. Foi durante esses preparativos que algo inesperado aconteceu. Miguel, que não entrava no quarto de Gabriel desde aquele dia com Beatriz, voltou lá sozinho. Ficou parado no centro do espaço, olhando ao redor, e finalmente conseguiu sorrir através das lágrimas. Eu vou tentar de novo, sussurrou para o filho que nunca conheceu. Vou tentar ter uma família. E se um dia tivermos filhos, eles vão saber sobre você e sobre Helena. Vão saber que o amor que existe aqui não começou com eles, mas foi ampliado para incluí-los. Você sempre será meu primeiro filho, Gabriel. Sempre. Saiu do quarto mais leve. Não era esquecer, era integrar. Era permitir que o passado fizesse parte da história, mas não ditasse toda a narrativa.
O casamento aconteceu em outubro, quase um ano depois que Beatriz tinha chegado à mansão. Foi uma cerimônia íntima, apenas família próxima e amigos queridos. O local escolhido foi o próprio jardim da mansão, entre as flores que Beatriz tinha cuidado com tanto carinho. Quando Beatriz desceu pelo corredor de flores naturais, com um vestido simples, mas lindo, Miguel sentiu o coração transbordar. Ali vinha a menina que tinha feito uma promessa impossível, agora uma mulher que tinha cumprido cada palavra. Ali vinha a pessoa que tinha devolvido a vida para ele, que tinha esperado pacientemente enquanto ele aprendia a viver novamente. Os votos que trocaram foram simples, mas profundos. Miguel prometeu honrar não apenas Beatriz, mas também a jornada que tinham percorrido. Prometeu que nunca esqueceria o que ela tinha feito. Por ele, a paciência e o amor incondicional que tinha demonstrado. Beatriz prometeu continuar sendo a companheira paciente, mas também desafiá-lo a viver plenamente, a não se esconder atrás de medos. Rodrigo, como padrinho, fez um brinde emocionante. Falou sobre como tinha visto Miguel morrer em vida após a tragédia e como tinha assistido Beatriz literalmente trazê-lo de volta, passo a passo, dia após dia. Conheci vocês dois quando estavam em lugares muito diferentes, disse ele. E hoje os vejo aqui juntos, prontos para escrever uma nova história. Uma história que honra o passado, mas não vive aprisionada nele. A festa foi alegre, cheia de música e dança. Miguel, que não dançava há anos, rodopiou Beatriz pela pista improvisada no jardim. Ria de verdade, um som que Dona Irene disse que não ouvia há quase uma década. Quando a noite caiu e os convidados foram embora, Miguel e Beatriz ficaram sozinhos na varanda olhando as estrelas. Conseguimos, disse Beatriz suavemente, apoiando a cabeça no ombro dele. Você conseguiu, corrigiu Miguel. Eu apenas tive sorte que você fosse teimosa o suficiente para não desistir de mim. Determinada, ela corrigiu com um sorriso. Não teimosa. Determinada. Ele riu e a puxou mais. Perto. Como uma menina de 10 anos teve tanta certeza, se perguntou em voz alta. Talvez porque as crianças vejam o que os adultos esquecem de ver, respondeu Beatriz. Veem o coração da pessoa, não as máscaras que usamos. Naquela tarde, vi bondade em você. E bondade é algo raro, precioso. Vale a pena esperar por ela. Os meses seguintes trouxeram ajustes, como todo casamento traz. Aprender a viver juntos como marido e mulher era diferente de ser hóspede e anfitrião. Havia discussões ocasionais, momentos de frustração, ajustes necessários, mas a base que tinham construído era sólida o suficiente para suportar os tremores normais da vida. Miguel ainda tinha dias difíceis, dias em que a memória de Helena e Gabriel pesava mais. Mas agora tinha Beatriz ao lado, que não se ofendia com a tristeza dele, mas a acolhia, dava espaço para ela existir, sem deixar que consumisse tudo. Um ano após o casamento, Beatriz descobriu que estava esperando um bebê. A notícia trouxe alegria, mas também medo. Miguel ficou paralisado por dias, os velhos terrores voltando à superfície. E se algo desse errado? E se a história se repetisse? Foi Beatriz quem o ajudou a processar. Sentou-se com ele e disse: Miguel, não posso garantir que nada de ruim vai acontecer. A vida não vem com garantias, mas posso prometer que aconteça o que acontecer, vamos enfrentar juntos. Você não está mais sozinho nessa jornada. E havia outra diferença crucial, ela continuou. Você não está mais a pessoa que era. Sobreviveu ao pior e aprendeu que pode continuar. Essa força, essa resiliência, vai estar conosco não importa o que venha. Miguel abraçou-a com força. Você está certa, disse ele. E vou tentar pelo nosso filho, pela nossa família. Vou tentar não deixar o medo roubar a alegria desse momento. A gravidez transcorreu bem. Miguel era atencioso, mas tentava não ser superprotetor. Um equilíbrio difícil, mas necessário. Prepararam um quarto novo para o bebê em outra parte da casa, mas Miguel também abriu completamente o quarto de Gabriel, transformando-o em uma sala de memórias onde fotos de Helena e lembranças do filho que não chegou a nascer eram mantidas com amor. Nosso filho vai saber sobre Gabriel e sobre Helena, disse Miguel para Beatriz, enquanto organizavam o novo quarto.
Vai crescer sabendo que amor não é finito, que pode abraçar tanto o presente quanto honrar o passado. Quando nasceu uma menina linda de olhos claros e choro vigoroso, Miguel chorou de alegria e alívio. Segurando a filha nos braços, olhou para Beatriz com gratidão infinita. Obrigado, disse ele simplesmente. Por tudo. Por não desistir. Por me ensinar que viver não é trair quem perdemos. Como vão chamá-la? Perguntou Dona Irene, que estava na porta do hospital, ansiosa para conhecer a bebê. Helena Beatriz, respondeu Miguel, olhando para a esposa para confirmação. Ela concordou com lágrimas de emoção. Um nome que honra o passado e celebra o presente. Os anos seguintes trouxeram mais alegrias. Um segundo filho, um menino que chamaram de Gabriel. Miguel completou a família. As crianças cresceram ouvindo histórias sobre a avó Helena, que nunca conheceram, e sobre o irmão mais velho que estava nas estrelas. Não havia tristeza nessas histórias, apenas amor e memória honrada. Miguel transformou-se no pai que sempre quis ser, presente e amoroso. Aprendeu a equilibrar o trabalho com a família, a valorizar momentos simples, a rir alto e viver plenamente. Ainda havia dias em que a saudade apertava, quando se pegava pensando no que poderia ter sido. Mas agora tinha a sabedoria de saber que podia sentir saudade e gratidão simultaneamente. Que honrar o passado não significava rejeitar o presente. Beatriz floresceu como esposa e mãe, mas também como professora e escritora. Começou a dar aulas de literatura na universidade local e publicou um livro sobre promessas e destino que se tornou surpreendentemente popular. Quando perguntada em entrevistas sobre inspiração, sorria misteriosamente e dizia: às vezes, a vida nos dá uma certeza quando somos jovens. E tudo o que precisamos é de coragem para honrá-la. A mansão, que tinha sido um mausoléu de memórias dolorosas, transformou-se em um lar cheio de vida. Risadas de crianças ecoavam pelos corredores. O jardim estava sempre florido e bem cuidado. A mesa de jantar via refeições animadas todas as noites. Dona Irene e seu Alberto permaneceram, agora como parte da família estendida, testemunhas orgulhosas da transformação que tinham presenciado. Em uma tarde de dezembro, exatamente 20 anos após aquela promessa inicial, Miguel e Beatriz estavam no jardim vendo as crianças brincarem. Helena tinha 7 anos e Gabriel 5, correndo entre as flores com a alegria despreocupada da infância. Você sabia? Perguntou Miguel segurando a mão de Beatriz. Quando tinha 10 anos, você realmente sabia. Beatriz pensou por um momento. Não sei se sabia no sentido racional, mas sentia. Havia uma certeza profunda, inexplicável. Talvez seja isso que chamam de destino. Ou talvez seja apenas reconhecimento de alma. Seja o que for, disse Miguel, puxando-a para perto. Sou grato todos os dias por aquela menina teimosa que fez uma promessa impossível e teve coragem de cumpri-la. Determinada, ela corrigiu mais uma vez, rindo. E, a propósito, ela olhou nos olhos dele. Ainda dou graças por aquele jovem empresário que teve humildade de apertar a mão de uma criança descalça e respeitar uma promessa que poderia ter sido apenas fantasia infantil. Eles permaneceram ali, assistindo as crianças brincarem, duas pessoas que tinham encontrado uma na outra algo raro e precioso. Não foi amor à primeira vista, não foi paixão instantânea, foi algo mais profundo, mais duradouro. Foi escolha consciente, paciência infinita, respeito pelo tempo que cada um precisava para curar e crescer. A promessa de uma menina de 10 anos tinha se tornado realidade. Não da forma perfeita e livre de dor que os contos de fadas prometem, mas da forma real e profunda que a vida verdadeira oferece. Com lágrimas e risos, com perdas honradas e futuros abraçados, com a compreensão de que amar não é nunca ter medo, mas ter medo e escolher amar mesmo assim. E enquanto o sol se punha sobre Campinas, pintando o céu de tons dourados e rosados, a família reunida no jardim era prova viva de que algumas promessas, quando feitas com coração puro e cumpridas com coragem inabalável, têm o poder de transformar não apenas vidas individuais, mas de criar legados de amor que atravessam gerações. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Beatriz e Miguel
tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de promessa, paciência e amor verdadeiro, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa narrativa. Foi a determinação de Beatriz, a transformação de Miguel, o poder de uma promessa mantida? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que o amor verdadeiro não é aquele que acontece facilmente, mas aquele que é construído com paciência, respeito e coragem. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai emocionar e inspirar você.